Outros pré-candidatos ainda devem se apresentar ao partido para disputar a presidência dos Estados Unidos no ano que vem. Por enquanto, o eleitor já entendeu que o conservadorismo será uma questão fundamental entre os republicanos. O nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, está aqui para nos mostrar um pouco mais desse perfil de Ron DeSantis. Boa noite, Favalli. Boa noite, Lívia. Boa noite a todo mundo que nos acompanha pela TV, que nos ouve pelas ondas do rádio. É o seguinte, a eleição nos Estados Unidos acontece só em novembro de 2024, mas a corrida à Casa Branca, que é uma espécie de prova de obstáculos, começa agora. Fazendo uma analogia que é o seguinte, os dois principais partidos que regem historicamente os Estados Unidos fazem eleições internas, disputas internas, para apontar para os eleitores quem serão ali os dois principais personagens de uma candidatura que vai ser pautada aí no ano de 2024. Ao que tudo indica, os democratas vão optar pela tentativa de reeleição de Joe Biden, porque historicamente é assim. Já os republicanos que não estão na Casa Branca no momento tentam se rearranjar para apontar esse então competidor dos democratas. Donald Trump já deu um passo à frente dizendo que ele quer concorrer a essa pré-candidatura. E agora a gente começa a ter um pouco mais de forma de quem seriam esses pré-candidatos que vão disputar essa disputa interna com Donald Trump, e aparece então Ron DeSantis, que vai ser um personagem, apostem comigo, que nós vamos falar muito até o final de 2023 e muito provavelmente nessa corrida eleitoral de 2024. É o seguinte, ele atende a um perfil que os republicanos, que é um partido mais de direita, de perfil mais conservador, não à toa os republicanos têm um apelido até carinhoso, GOP, de Good and Old Party, numa tradução literal, o velho e bom partido, porque historicamente é um partido mais antigo do que os próprios democratas. Mas vamos olhar as semelhanças com essa história dos republicanos e o que tem de novo o Ron DeSantis. Primeiro, a idade, 44 anos. Ele é relativamente jovem se a gente pegar o longo da história dos presidentes americanos e dos seus candidatos. O Joe Biden, atual presidente, tem 80 anos. O Donald Trump, que foi então ex-presidente, é um forte candidato dentro dos republicanos, tem 76. Os americanos, em via de regra, gostam de presidentes mais velhos porque passam ali uma certa experiência, têm uma biografia política. Embora Donald Trump seja um homem mais velho, ele nunca tinha exercido nenhum cargo político ao longo da sua história profissional. Foi um ponto fora da curva. O Ron DeSantis, embora seja jovem, e aí remonta a uma comparação de John Fitzgerald Kennedy, o próprio Obama, então existem também exceções ao longo da história. O Ron DeSantis, embora seja jovem, ele cumpre uma certa cartilha biográfica que os republicanos gostam bastante. Ele já tem experiência no executivo, ele é governador do importante estado da Flórida desde 2019, permitam-me aqui um rápido parêntese, é um estado importante por dois motivos. Tem uma força motriz econômica fundamental nos Estados Unidos, não é tão rico quanto a Califórnia, como é o Texas ou o estado de Nova York, mas economicamente é importante e na contagem dos delegados que levam à eleição de um presidente americano, dá bastante pontos àquele que vence no estado e é um estado tipicamente republicano nessa contagem de delegados. Ele já tem, então, experiência no executivo e também tem experiência no legislativo. Aqui eu coloquei que ele foi congressista entre o ano de 2013 e 2018. Se a gente fosse traduzir para a nossa realidade, eu diria que ele foi deputado estadual no Congresso americano em Washington, representando o estado da Flórida, aqui por 5 anos. O mandato lá de um deputado estadual, que lá eles chamam apenas de congressista, é de 2 anos. Então ele tem aí algumas reeleições no mandato. Ele sai em 2018 para concorrer ao governo da Flórida. É historiador de formação, depois advogado, e tem algo aqui que os republicanos, eles prezam bastante. Não que os democratas também não, mas os republicanos gostam bastante. Ele teve uma experiência nas Forças Armadas. Ele foi oficial da Marinha, inclusive designado a um posto no Iraque durante a guerra contra o terror.
impetrada pelo então presidente George W. Bush, a partir do ano de 2001, e ele serviu como oficial da Marinha no Iraque, dando mais um aconselhamento jurídico para outros oficiais. Não foi alguém que foi para o campo de batalha, mas tem essa passagem pelas Forças Armadas, num cenário de guerra, tem experiência no Executivo e no Legislativo, e é jovem, pode então competir com esse discurso apontado a Biden, a Donald Trump. Será que eles teriam energia para um mandato que é tão desgastante, perto, né, no caso do Joe Biden, um octogenário? Será que o Trump também teria saúde e energia para mais um mandato perto dos 80 anos? Ele, aos 44, tem esse ponto, vai ser um discurso. E nos últimos meses ele tem reforçado uma pauta bastante conservadora, falando sobre política de gênero, condenando essas discussões em escolas, não quer saber de discussões do direito ao aborto nacionalizado nos Estados Unidos. Então isso tem atraído um eleitor mais velho, mais conservador, que é uma expressão ali dos eleitores bastante importante dentro dos Estados Unidos. Então, dada a largada dessa corrida de obstáculos, que é a corrida pela Casa Branca. Primeiro, o pré-candidato tem que ser aceito dentro do partido e depois concorrer com o rival do partido de oposição. Eu disse, foi dada a largada, Lívia.